Olá, muito boa tarde para você. Está começando o Globo Esporte. Daqui a pouquinho a vitória do Fluminense, mas eu começo com Botafogo e Flamengo que se enfrentam hoje no estádio Newton Santos. Primeiro vamos falar de Flamengo, do Pedro, o marombeiro do Ninho. Sabe aquela montagem? Antes e depois do pessoal na academia? Dá pra fazer uma do Pedro, olha só. Quando chegou no Flamengo com 78 quilos e hoje com 85. Ganhou 7 quilos de músculo em 1 ano e 2 meses. Todo dia, após o treinamento em campo, o Pedro se dirige à sala de musculação. O atleta conseguiu marcas muito expressivas e um aumento significativo da sua massa muscular. O Pedro continuou pegando pesado na academia até durante as 2 semanas de férias, entre o título brasileiro e a reapresentação. O objetivo é ficar mais forte para ganhar as disputas de corpo com os zagueiros adversários e, quem sabe, ganhar também mais espaço no time titular do Flamengo. Na temporada passada, nos 25 jogos em que começou jogando, o Pedro fez 16 gols. Nos outros 29, em que saiu do banco de reservas, marcou 7 vezes. Na primeira partida, depois das férias, ele fez um dos 4 gols da goleada sobre o Resende. E hoje à noite, no clássico contra o Botafogo, o centroavante vai ser titular mais uma vez. O Flamengo vai manter a escalação da última rodada, inclusive com Maurício Souza, técnico da categoria Sub-20, que continua no comando do time no Campeonato Carioca. Se vencer o Botafogo, o Flamengo assume a liderança, enquanto o Rogério Ceni segue com a pré-temporada da equipe titular. É o Flamengo, e não só o Pedro, trabalhando para estar cada vez mais forte. Ele pode ainda não conhecer tão bem esse escudo, mas o preto e o branco da camisa até que são familiares. Foram longos anos no Ceará. Para ser mais exato, 8 anos, 338 jogos, 302 como titular, 40 gols, 4 títulos cearenses, 2 da Copa do Nordeste. Por lá era chamado de maestro. Eu sempre disse lá no Ceará que o Ceará era a extensão da minha casa. E eu quero fazer aqui também, no Botafogo, que seja uma extensão da minha casa, né? Um lugar familiar, um ambiente gostoso de estar. Ricardinho chega com o aval de quem também foi contratado para a temporada 2021. O técnico, Marcelo Chamusca. Temos aí um treinador e reforços aos montes. Tem goleiro, zagueiros, lateral, opções para o meio-campo e para o ataque. Tem ainda jogador que já vestiu a camisa, falou como atleta do Botafogo, mas não foi apresentado oficialmente não. Como o meia Marco Antônio, que vem do Bahia. Hoje tem clássico contra o Flamengo pelo Campeonato Carioca. E no provável time titular, 4 são jogadores contratados para 2021. Douglas Borges, Jonathan, Matheus Friso e Marcinho. Ricardinho ainda não vai para o jogo. Enquanto isso, vai se ambientando ao novo local de trabalho para, quem sabe, se sentir tão à vontade quanto no outro alvinegro, o cearense. Um erro, talvez eu pensei comigo, um erro vai acabar com toda a minha carreira. Agora é a minha chance e tal, e por um erro, talvez eu tenha apagado tudo que eu construí. O Lucão devastado após a eliminação do Vasco na Copa Sul-Americana diante do Defensa e Justiça. Em nada lembra o Lucão confiante que começa a temporada de 2021 como titular do Vasco. Com a saída de Fernando Miguel, emprestado ao Atlético Goianiense, o goleiro de 20 anos ganhou uma nova chance e tem agradado. O Vasco tem um grande goleiro. Ele é um jovem, promissor goleiro no Vasco. Ele está evoluindo, né? Com a minutagem que ele está ganhando. Lucão é natural de Barra Mansa e está no Vasco desde os 12 anos. Já foi convocado para todas as categorias de base da seleção brasileira e subiu para o profissional em 2019, com Vanderlei Luxemburgo. Eu estava muito tempo sem jogar quando o Fernando pegou Covid. Ali eu não consegui ter a sequência que eu estou tendo agora, de olhar exatamente os erros. Nessa caminhada, a família de Lucão sempre esteve presente de alguma forma. Seu Alexandre e a dona Wanda, pais do Lucão, nunca foram muito de acompanhar os jogos do filho no estádio. Faltava dinheiro e a distância de Barra Mansa até o Rio acabava sendo um problema. Mas pela televisão, os dois não perdiam nenhum detalhe, mesmo quando o pai do Lucão parou de enxergar. Ela era o Galvão Bueno para ele. Aí ele perguntava que roupa que eu tava.
que chuteira eu tava, que cabelo eu tava usando. E minha mãe sempre contava os jogos para ele, né? Seu Alexandro ficou cego em 2016 por conta do diabetes. Ele morreu no final de 2019, vítima de um infarto. Foi um baque muito grande, cara. Eu às vezes sinto saudade dele, né? É normal. Qualquer coisa que eu faça, eu tenho certeza que ele tá me sentindo. Hoje o Vasco enfrenta o Macaé em São Januário. Vai atrás da primeira vitória no Carioca. A zaga terá Miranda e Castan, já que Hernando está lesionado. Também estão fora Ricardo Graça, MT, Bruno Gomes e Cano, todos poupados. A diretoria ainda procura no mercado um goleiro mais experiente. Mas até segunda ordem, é Lucão o dono da posição. Vou procurar aproveitar a oportunidade, porque o que eu posso mostrar são nesses jogos, né? Já já os 25 anos de carreira da voz oficial do UFC. E o tricolor que é novato no futebol profissional e no mundo dos papais também. Olá, no JH. Depois de registrar o dia mais letal desde o começo da pandemia, o Brasil se aproxima das 300 mil vidas perdidas para a Covid. O colapso das redes de saúde. São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, por exemplo, tem fila de espera por um leito de UTI. Um estudo da Fiocruz mostra que 2 semanas de restrição das atividades não essenciais e o uso de máscara pela maioria da população reduz cerca de 40% a transmissão. A reunião em Brasília de governadores, representantes do Congresso e do Judiciário com o presidente Bolsonaro será criada. Faltam 120 dias para as Olimpíadas de Tóquio. E o Carlos Gil, que é nosso correspondente lá no Japão, atualiza a gente, traz notícias de lá. Olá, nessa quinta-feira começa o revezamento da tocha olímpica e hoje, um ano depois do anúncio do adiamento dos Jogos Olímpicos, foram divulgados alguns detalhes da cerimônia programada para Fukushima, nordeste do Japão. Não haverá presença de público no antigo centro de treinamentos da Federação Japonesa de Futebol, palco do início do evento, que vai reunir 10 mil condutores e durar 121 dias até a abertura das Olimpíadas em 23 de julho. O primeiro a conduzir a tocha será Norio Sasaki, técnico campeão do mundo em 2011 com a seleção feminina do Japão. 15 integrantes da equipe também vão participar. A capitã na época, Romare Sawa, anunciou hoje a desistência por razões de saúde. O comitê organizador disse que foram feitos vários ensaios e simulações para que as medidas de segurança sejam cumpridas e assegurou que não vai hesitar em suspender ou cancelar etapas se houver aglomerações ou qualquer risco a condutores ou espectadores. A tocha roda a província de Fukushima, atingida por um grande tsunami e acidente nuclear há 10 anos, durante 3 dias. O comitê também divulgou que algumas tochas, entre elas a que vai acender a pira no Estádio Olímpico, serão abastecidas com hidrogênio produzido por energia solar, numa iniciativa de apoio à sustentabilidade e a fontes renováveis de energia. Bom, amanhã eu volto com imagens do início desse revezamento da tocha olímpica aqui no Japão, combinado? Um abraço e até a próxima. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Se liga porque sábado tem UFC ao vivo no canal Combate. Para assinar é molezinha, é só ir lá no combate.globo, tá? É a disputa do cinturão peso pesado, chama sempre a atenção, né? De um lado, o campeão Stipe Miocic, da Croácia, e do outro lado, o desafiante Francis Ngannou, de Camarões. Não levo muito jeito pra fazer isso, não. Quem faz isso legal mesmo é o locutor do UFC. This is the main event of the evening. Para os fãs de luta, ele é uma celebridade. Sempre com o terno impecável e a voz inconfundível. Há 25 anos, Bruce Buffer é o responsável por anunciar os lutadores do UFC antes de cada combate. Amanda, the Lioness Nunes! Acho que todos os atletas têm esse sonho de ter esse nome chamado pelo
pelo Bruce Buffer. Ele agacha, ele solta as pernas, remexe o corpo todo ali. Bruce Buffer é um evento à parte. Bruce Buffer nasceu em Tulsa, no estado de Oklahoma. Aos 13 anos, se mudou para o sul da Califórnia com o pai Joe, a mãe Connie e o até então único irmão Brian. Só que aos 32 anos de idade, descobriu que tinha mais um irmão. Meu pai nunca tinha me contado, mas ele e a ex-esposa tinham tido um filho, que ele viu pela última vez quando o menino tinha 2 anos. Michael Buffer já era um locutor famoso no mundo do boxe quando os dois se conheceram em 1989. A amizade foi instantânea. Bruce passou a empresariar a carreira do irmão e Michael viu que ele tinha potencial para ser uma estrela dentro do ringue. Ele é o homem de negócios da família, mas tem uma ótima voz, mais forte que a minha. Em julho de 1995, Michael foi convidado para apresentar o UFC 6 em Wyoming, mas por causa de outros contratos, não pôde continuar na organização. Liguei pro UFC e falei, vocês precisam de um buffer, vocês precisam de mim como locutor oficial. A chance de Bruce Buffer veio em fevereiro de 1996, no UFC 8, em Porto Rico. 25 anos se passaram desde a estreia de Bruce Buffer nos octógonos. Atualmente, a organização realiza uma média de 40 eventos por ano. Por isso, ele até conta com o apoio de um locutor reserva nas lutas menos importantes. E garante que ainda tem muito fôlego para continuar sendo a voz do UFC. Eu hoje tenho 63 anos, mas ainda posso trabalhar por mais uma década, pelo menos. Se nos Estados Unidos, Bruce Buffer é a voz marcante do UFC, no Brasil, o nosso Léo Batista fez história anunciando lutas de boxe por uma década. Muito boa noite, senhoras e senhores! Mas no meu tempo, lá, dos 10 anos de boxe, era uma coisa simples, era uma camisa social, uma gravatinha borboleta, né? Mão comprida, com a calça. E você, neste corner, fulano de tal, com tantos quilos, tarana, na categoria tal, desafiando fulano neste corner. Já o Bruce, ele é uma parte importante do espetáculo. Aos 88 anos de idade e celebrando 74 anos de carreira em 2021... Arcelino Popó Freitas! Seu Léo recebeu uma mensagem especial do veterano do UFC. Olá, Léo. Olá, Léo. Sei que você é incrível no que faz. Continue com esse trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Somos irmãos com microfones em mãos. I am your fan, né? Eu sou seu fã, né? Thank you, Bruce, for your kind words. It's time! Tapete vermelho pros dois, meu amigo. Saudade, seu Léo Batista. Começou hoje e vai até sexta o Pacto pelo Esporte 2021, gente. São debates sobre gestão esportiva, patrocínios, educação, políticas públicas e também maneiras de impulsionar a diversidade e combater a desigualdade no esporte. Os encontros virtuais são mediados por jornalistas do esporte da Globo e reúnem atletas, representantes de entidades esportivas, integrantes de movimentos da sociedade civil e também empresários. O Pacto pelo Esporte é um acordo privado entre patrocinadoras do esporte brasileiros que busca contribuir para que entidades esportivas pratiquem uma gestão profissional com integridade, transparência e governança. O objetivo é aumentar o investimento privado no esporte. Acesse lá ge.globo/pacto-pelo-esporte para acompanhar tudo de pertinho, tá legal? Uma boa notícia sobre o estado de saúde do Branco, campeão do mundo com a seleção em 94. Foi retirado o tubo que ajuda na respiração do ex-jogador. O Branco, que hoje é coordenador das seleções de base da CBF, ainda está internado na UTI, se recuperando de um grave quadro de Covid. Ô, Branco, volta logo pra gente aí, melhoras, viu, cara? E o Brasil passa pelo pior momento da pandemia e, por causa disso, muitos estaduais foram paralisados e alguns vivem uma indefinição, se continuam ou não, e até onde vão acontecer os jogos, né? Eude Júnior, explica pra gente aí como é que estão as coisas agora. Olá, boa tarde a você que acompanha o Globo Esporte. Ontem o Brasil registrou um novo recorde de mortes pela Covid-19 em 24 horas. 3.158 pessoas perderam a vida.
no pior momento da pandemia. 12 campeonatos estaduais já sofreram modificações e 8 deles foram suspensos. No Campeonato Carioca, por causa de uma decisão da Prefeitura do Rio, a partir de sexta, os jogos não podem ser disputados na capital. E a partir de amanhã, os jogos de clubes de outros estados também estão proibidos. Isso inclui as partidas do Campeonato Paulista, como Ponte Preta e Santos. O jogo estava marcado para esta quinta-feira em São Januário e foi cancelado. Assim como o duelo entre Porto Velho de Rondônia e Ferroviário do Ceará pela Copa do Brasil não será disputado no estádio. Dessa maneira, os clubes aguardam a definição de outras cidades do Rio. Em Volta Redonda, por exemplo, a Prefeitura proibiu a disputa de jogos a partir de sexta-feira. Hoje, São Bento e Palmeiras se enfrentam pelo Paulistão na cidade. Mas a CBF já confirmou a mudança da partida entre Corinthians e Retrô de Pernambuco nesta sexta pela Copa do Brasil para Bacaxá, distrito de Saquarema. Ontem, ainda em Volta Redonda, o Corinthians venceu o Mirassol. Vamos ver como foi. Banco de reservas verde e amarelo, parte da arquibancada também em amarelo. Outras coisas verdes por ali. Algum desavisado poderia achar que por essas cores era o estádio do Mirassol, mandante da partida. Mas quem conhece bem sabe que é o Raulino de Oliveira, estádio da Cidadania em Volta Redonda, Rio de Janeiro, onde predominam o amarelo e o preto do Voltaço. Como o governo de São Paulo proibiu os jogos no estado entre 15 e 30 de março, a Federação Paulista levou o jogo para lá e o Corinthians venceu. Wagner rolou para trás! Gol! Gustavo Silva, o Mosquito! 1-0 que quase virou 2 nesse chutaço do Ramiro. Quase também foi o empate do Mirassol. 45 do segundo tempo. Lucas Silva cruzou e a bola bateu na mão do Fábio Santos. Mas na cobrança de pênalti... Cássio vira gigante! Cássio vira monstro! Vitória e invencibilidade do Corinthians no Paulistão garantidas. O Fluminense venceu o Boa Vista, chegou à terceira vitória seguida no Carioca. O time do Roger está embalado no ritmo da molecada de Xerém. John Kennedy faz. Fluminense 2. Boa Vista 0. 18 anos, joia do Fluminense, terceiro gol como profissional e papai. Pois é, o John Kennedy é pai dessa fofurinha aí, o Davi Lucas. Ele tem só um mesinho, coisa mais lindinha, né? Ganhou homenagem nas redes sociais do papai. O John Kennedy começou no banco e viu o Boa Vista dar um susto. Pênalti do Danilo Barcelos no Vitor Feijão. O Jean bateu, o Marcos Felipe pegou e o Nino salvou no rebote. O Fluminense voltou melhor para o segundo tempo. O Iago Felipe fez 1-0. Repara só que a bola desviou no meio do caminho e aí matou o goleiro Kleber. E só assim mesmo para passar por ele. O Kleber estava inspiradíssimo. Fez uma defesaça cara a cara no chute do Michel Araújo. O Boa Vista tentava no contra-ataque. A cabeçada do Michel Douglas passou raspando. Lá atrás, o Kleber continuava segurando o Fluminense. Até que o Kaique, que tem 17 anos, deu esse bolão pro John Kennedy. Arrancada e chute lá no cantinho. John Kennedy é mais uma joia revelada na base do Fluminense. Aos 44... 2-0 com a dupla afinada de Xerém. Não, a importância é tê-lo sempre como alternativa e que alguns deles consigam alcançar o protagonismo e poderem nos ajudar cada vez mais dentro de campo, poderem se tornar titulares do clube, poderem ajudar o clube a ser campeão, poderem jogarem um futebol que permita que eles alavanquem a atuação do time quando necessário. Contra o Boa Vista, 8 jogadores formados na base tricolor entraram em campo. É a fábrica de Xerém funcionando a pleno vapor. E de repente, vem mais um jogador aí, hein? Vamos esperar um pouquinho, né, Davi Lucas? Muito bem, Xerém funciona, né, gente? Parabéns aí ao Fluminense, anos e anos revelando grandes jogadores. Boa tarde, até amanhã, tchau!